aqui mais uma vez. Então vamos lá, continuando de onde a gente parou. Aqui. Específicos. Elucidar a produção enxuta e seu desenvolvimento da manufatura. Não sei se é um objetivo específico do trabalho seria esse. Analisar o método de suas aplicações e funcionalidades. Também não. Destacar as etapas de implementação. Não. Você pode falar aqui o seguinte. Descrever o estado da arte ou apanhado histórico sobre a aplicação do método. Aí você falaria, falar sobre o tempo de setup, o que é, pedido específico. E além disso, aplicar no ponto específico. Aqui o objetivo não tem nada. Esses objetivos aqui não tem nada específico. Eles são mais gerais do que específicos. Então tá aqui o geral. Você disse que quer reduzir o tempo de setup. No específico, o tempo de setup de quê? Você fala de se mais especificamente sobre o método. O objetivo é falar sobre o método, com certeza. Ver os contextos de aplicação dele. E também ver a aplicação dele correta, se ele pode ser aplicado ou não. E não é isso aqui que está constando. Vamos lá, hipótese. Aqui tem que ter uma vírgula. Beleza, vamos lá. Faz-se vital reconhecer que existem duas grandes categorias de melhoria que deverão nesse ser contemplas. Esse trabalho está com problema de português grave. Grave. Tá difícil de ler. Eu não estou conseguindo ler. Sendo, primeiro, não precisava esse primeiro não tinha que estar aqui. E não precisava desses dois pontos aqui. O humano alcançado através da organização e preparação. Não sei o que a pessoa quis dizer com isso. O técnico alcançado por meio de pesquisa de engenharia. Não entendi. Não sei o que essa pessoa quer dizer com isso, não. Na manufatura, a experiência ensina que os elementos são normalmente muito mais rápidos e mais baratos a melhorar que os técnicos. Não faz sentido também. O ideal é focar esforços, ao menos inicialmente, no humano, os tornando tecnicamente proficientes, deixando os elementos técnicos para o segundo momento. Isso é uma hipótese? Não, isso não é uma hipótese. Tem-se como hipótese ao estudo pretendido que a ferramenta metodológica pode ser empregada. De novo isso aqui. Olha, a pessoa que guardou essa frase deve ter ficado muito feliz. Nossa, essa frase que eu fiz é maravilhosa. Eu vou escrever ela no trabalho inteiro. De novo, positivamente. Pelo menos disse aqui, eficiência produtiva, né? Já disse alguma coisa, que é eficiência na produção. Pelo menos especificou o tipo de eficiência que está sendo analisada no trabalho. De organizações de vários portes. Vai falar sobre quantas organizações? 1, 2, 50, 20. Identificar a área piloto. Não, essa hipótese. Ele não tem hipótese nenhuma aqui. Então, pessoal, essa parte de hipótese aqui não foi preenchida por esse trabalho. Vocês conseguem observar que tem alguns problemas com relação às partes iniciais do texto, do trabalho, né? Problema principalmente com português. Segundo, com as informações que são acrescentadas. Você não está acrescentando o que está pedindo. Então, atenção, pessoal, ao manual que aparece para vocês. O manual ele é extremamente claro, ele pode ajudar vocês. Se vocês estão com dificuldade, procurem outros trabalhos para ajudar vocês. Porque só tem como escrever um artigo científico quem já leu um artigo científico. Quem nunca leu, você não consegue fazer uma coisa que você nunca viu. Então, eu recomendo para vocês, que principalmente quem está com dificuldade, é ler. O estudo pretendido se classificará... Não, pô. É classificado, né? Ele não vai se classificar, ele já está classificado. Em revisão sistêmica, em uma revisão sistêmica, de cunho técnico, descritivo e exploratório. Não é assim que classifica esse estudo, não. A técnica para a qualidade ser empregada no estudo pretendido será descritiva. Não, também não. A técnica não é essa. Aí, um problema. Se o trabalho é uma revisão, por que isso não está no objetivo?
Verificar o estado da arte, fazer uma revisão sobre os temas da área. Não, falar o que pretendo reduzir o setup. Então, tudo que a gente viu, justificativo, hipótese e objetivo, não tá errado. Acho que 7,5 tá sobrando nota aqui. A qual incluirá a análise detalhada e crítica, bem como e interpretação científica. Eu não sei o que a pessoa quis dizer com isso. Ainda vem um literária de conteúdos textuais que seguirem ao tema. No caso, seguirem ligados ao tema. Meu Deus. O parágrafo aqui está confuso, complexo, estranho, diferente. Pessoal, nós temos aqui, em seguida, 2 parágrafos com 2 linhas cada. Recomendo fortemente que vocês não façam isso. Todo parágrafo tem que ter pelo menos 4 linhas. Por que eu digo isso? Com 2 linhas, as informações são vagas. Você não disse nada em 2 linhas. Se juntasse esse parágrafo com esse, aparentemente faria mais sentido. O estudo se utilizará de livros. Não, o estudo consultará conteúdo de livros e periódicos. Na base das eletrônicas de sites, Cielo e Lila. Beleza. As amostras pesquisadas serão advindas de livros e periódicos. Você não tem amostras. Aqui não são amostras. Revisão de sistema não tem amostras. Tem dados, não amostra. A amostra que está fazendo um trabalho prático. Isso é uma amostra. Uma amostra de ensaio mecânico. Isso é uma amostra. Periódico de 2007 e 2018. Beleza, por que esse ano? Tem que justificar. Esse corte temporal é baseado em quê? Quero falar de uma década porque eu quero ver como ele evoluiu em uma década. Eu quero falar 12 anos porque eu quero ver como... Tem que dizer por quê. Todo corte temporal, para quem for fazer revisão, lógico, né? Tem que ter sentido e justificativa. Por que desse corte? Por que esses anos? Não está especificado aqui. Aqui, um verbo no futuro, que é exatamente isso que tem que constar. E essa pessoa não vai adquirir periódicos. Vai adquirir dados de periódicos, não periódicos. Você vai comprar um periódico, ou você vai baixar o periódico inteiro na internet. Então, não são periódicos que vão ser adquiridos aqui. Aqui, mais uma vez, a sigla é o contrário agora em inglês sem itálico. Pessoal, quem estiver pensando em fazer revisão, funciona da seguinte forma. Quando você utiliza cada uma dessas bases aqui, Cielo, por exemplo, eu já mostrei para vocês, você utiliza palavras-chave. As palavras-chave têm que estar no caso assim, em aspas, porque você quer dizer que você usou literalmente aquela palavra. O ideal é que você mostre a equação booleana de pesquisa. E vai lá constar necessariamente quais foram os termos de pesquisa que você utilizou. Isso sim é o ideal. A pesquisa tem que parar de usar esse se utilizará no trabalho. A pesquisa pretende, não pretendida. Da análise de conteúdo como técnica de coleta de dados, seguida a pré-seleção de livros, anais e periódicos nacionais. Deixa eu colocar aqui anais de congressos, né, para deixar bem específico. Seguintes critérios. Conteúdo, beleza. Por que esse critério? Bases textuais que detenham entendimentos relacionados ao aumento da eficiência. Base textual defina. Isso não tem informação. Periódicos devem seguir indexados em bancos de dados selecionados ou estarem juntas disponíveis para a pesquisa. Beleza. Quais bancos de dados? Aqui não disse quais são. Se o periódico tem que estar indexado em uma dessas bases, como por exemplo a Cielo ou a Lila, já está indexado nessa base. Essa informação aqui não é relevante. Não tem que constar aqui que é redundante. O Cielo é uma base de indexação de periódicos. Então já não faz muito sentido esse aspas, critério que a pessoa colocou aqui. Os livros e periódicos pré-selecionados após empregados os critérios para a coleta de dados poderão passar por uma nova seleção, com base na leitura de seus resumos, sumários e prefácios, mantendo como fonte somente o que se mostrarem mais fielmente, o que se mostrassem. Não, tem que ser futuro, né? Aqui está passado. Então, pessoal, a intenção da pessoa foi boa, mas
só a intenção nessa metodologia aqui. Não escreveu o método, não. Está bem confuso, não descreveu como vai pesquisar, onde vai pesquisar, as palavras-chave não estão dispostas da maneira correta, por que essas palavras-chave, tem que dizer o porquê, qual o sentido que elas têm com o tema. Essa metodologia aqui não está bem escrita, ela não é uma receita de bolo que você mesmo faria. Se eu falasse para vocês, pessoal, eu quero que vocês façam uma pesquisa que está dizendo na metodologia aqui, algum de vocês conseguiria? Eu quero que vocês respondam no chat, por favor. Se é possível fazer isso aqui com as informações que aqui constam. Sim, tem que colocar o termo em inglês, entre aspas e itálico. Da forma que está aparecendo aqui, no caso pode ser colocado só entre aspas, não precisa ser itálico nesse caso, porque você não está usando o inglês no texto, está só citando a palavra. Nesse caso aqui, a metodologia não está nada bem feita. Está nada feito. Vamos lá. Ele faz uma produção enxuta. Aí beleza, começa. Tem duas referências no mesmo parágrafo. Isso pode ocorrer, não tem problema nenhum. Eu costumo usar bastante. Quando são dois artigos ou dois trabalhos que falam sobre a mesma informação. Aqui mais uma vez. Continua descrevendo aqui. Aqui, no caso, o ideal seriam tópicos, não a numeração, né? Se colocasse assim. Aqui seria o ideal. Beleza, essa parte aqui tá razoável. E aqui tem que ser um ponto e vírgula, né? Você está enumerando, ponto e vírgula. Aqui, vocês estão vendo esse exemplo aqui, ó? Tá citando em inglês, mas como tá entre aspas, eu não preciso colocar necessariamente em itálico. Aqui, você tem que decidir. De novo apareceu aqui a sigla. De novo a explicação da sigla. Esse O aqui que ninguém entendeu o que está aqui, né? Isso aqui não deveria estar aqui. Então, parágrafo de 3 linhas, parágrafo de 3 linhas. Não façam isso. Aqui uma vírgula. Segundo o MAP e colaboradores. Não. Segundo o MAP é et al. Você nunca vai colocar e colaboradores. É como eu disse, se tem outros autores mais do que 3, você aparece com o et al. E não e colaboradores entre outros autores, ou coloca todos os nomes. Beleza, vai falando aqui. Mais uma nota. Vamos ver essa nota aqui depois de rodapé, se ela realmente é necessária. Eu não entendo porque depois do ponto e vírgula a pessoa está usando letra maiúscula. Isso não é a primeira vez que aconteceu. Nesse caso aqui nós temos um parágrafo de 2 linhas porque ele está chamando outras informações. Então, nesse caso, não tem problema nenhum. Uma associação norte-americana automobilística, não precisa colocar. Você podia colocar que é aplicada em uma competição automobilística norte-americana. Não precisava nem colocar um nome aqui para ter esse tipo de informação. Vamos lá, aqui está. Aparentemente o trabalho está bem referenciado, isso é um ponto positivo. Cada um dos parágrafos tem uma referência. Esse aqui não tem, porque é uma informação que a pessoa está dizendo. Aqui está falando sobre as etapas. Aqui fala claramente. São 5. Estão vendo aqui 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 5 ou são 6? Outra coisa, se fala sobre as etapas, tem que referenciar que alguém propôs essas etapas. Então, você que diz são basicamente 5, como que aqui constam 6? Está aqui as referências. Aqui está feito da maneira correta, monografia. Não, espera. Monografia. Aqui uma revista, não é assim que faz. Tem que colocar o nome completo da revista.
E aqui nesses nomes também, o nome completo do autor, aqui no caso seria minúsculo, né? Beleza, no mais sobre o trabalho que a gente pode analisar, é isso aí. Então agora, pessoal, eu vou abrir para perguntas sobre esse trabalho aqui. Se alguém não entendeu alguma parte que foi feita, e depois a gente abre para perguntas sobre o trabalho de vocês. Beleza? Eu vou voltar para a nossa tela normal aqui. Então vamos lá, podem começar aquele que se sentir à vontade. O que vocês têm para colocar sobre esse trabalho? Tanto pontos positivos quanto negativos, dúvidas sobre alguma coisa que eu falei, sobre a análise da estrutura, sobre a análise do texto, sobre a análise do que foi preenchido, do que deveria ter sido preenchido, do que deveria ter sido acrescentado, perdão, nesse trabalho. E aí? Não teve discussão em conclusão, ô Viviane, porque não é para ter mesmo. Não era para ter pelo seguinte, nosso caso aqui é o chamado, entre aspas, TCC1, você vai parar na metodologia mesmo. Por isso que eu falei que tem que usar o verbo no futuro. Será aplicado. Não vai ter resultados de discussão nem conclusão desse trabalho, tá bom? A sigla da palavra em vez de precisa, assim, não, Henrique, a sigla não. As siglas são letras comuns do nosso alfabeto. Pode citar da maneira como estava ali mesmo. Só se fosse a palavra completa. Na cada palavra completa, sim. Recomendo-se utilizar o itálico. Pessoal, alguém quer falar sobre o trabalho específico de vocês, então, já que sobre esse vocês não têm colocações? Sobre o trabalho de vocês, no caso, né? O que vocês podem falar? Quer alguém tá com alguma dúvida, alguma pergunta, ajuda com o tema? Também pode ser agora. Não, não tem que ter resultado, Henrique. Você vai parar na metodologia. Diego, o que você tem em mente? Pode falar e usar o microfone, pode ficar à vontade. Ou pelo chat, como você preferir. Depois do Diego, me dá um espaço aí, pessoal. Beleza, Pedro, fica à vontade. Diego, ele passou a palavra para você. Ô, Pedro, ele passou a palavra para você. Pode falar. Beleza. Ô, professor, eu até assisti alguns vídeos relacionados ao meu tema, que eu tinha dito que pensei em fazer sobre priorização de equipamentos para atendimento de ordem de serviço. Só que, pelo que eu estou vendo, vai ser algo bem complexo. Você consegue me ajudar, talvez, com um tema que eu tenha mais facilidade para poder desenvolver, mesmo na área de PCM? Olha, o que você pode fazer é o seguinte, nesse caso aí, é descrever quais são os seus critérios de avaliação. Tendo seus critérios, você pode classificar facilmente qual é aquele que tem mais importância ou que tem menos importância. Isso não é necessariamente assim difícil. O que vai ser difícil é você dizer quais são os seus critérios de avaliação. Se é o preço da máquina, se você usa menos, se usa mais, entendeu? Eu posso dizer esses critérios ou eu preciso estar baseado em algo que alguém falou? Porque eu estabelecer esses critérios, assim, se a empresa fosse minha, eu seguiria tais critérios. O que eu posso te dizer é o seguinte, o ideal é que você utilize artigos e livros como referência para os seus critérios. Ou você coloca lá no seu trabalho que foi baseado nos gestores da empresa. Entendeu? Nos gestores? Isso, o seu chefe. O chefe lá, a empresa aplica tais critérios, entendeu? Ah, mas aí, para eu poder citar isso, eu caio naquele outro problema que você falou. Que para eu citar algo de alguma empresa, tem que ser aberto alguma coisa, tem questão de autorização. Se você não colocar o nome, não tem problema não. Posso citar só, dizer determinada empresa e pronto? Não, empresa X, do setor tal, entendeu? Você não vai dizer empresa, vai contextualizar qual setor industrial que ela atua. Para saber, pode ser a empresa X é uma farmácia, é uma padaria, é uma loja de tatuagem, é o quê? Entendeu? Entendi.
Não, empresa metalmecânica ligada à fabricação de chapas, usinar, entendeu? Mais ou menos isso. Uhum. Beleza. Eu posso colocar alguma opinião crítica quando eu analisar os artigos no TCC de revisão? Pode, Viviane, mas isso vai ficar para o TCC 2. Vai ficar lá para a matéria do TCC. Metodologia, na matéria nossa, metodologia científica, não tem que fazer isso aí não, tá bom? Elias, você chegou a dizer também quantas páginas no mínimo? Acho que eram 10, não é? Não, acho que eu não comentei isso não. Eu falei que para o seguinte, para não exagerar muito na quantidade, para não ficar um trabalho extenso e com informações que não são relevantes. Mas também não fazer um trabalho muito curtinho, né? 3 páginas não é um projeto. Eu imaginei fazer algo assim, reduzido, sem encher muita coisa, porque ele pode tanto virar meu TCC como não pode. Se Sim. ele for virar, eu posso tentar encorpar ele mais. Agora, se ele não for virar, ele já foi algo que serviu de aprendizado, mas que não está tão grande, porque se, para falar de um tema dessa forma, se eu fizer algo muito grande, ninguém vai ler também. Vai parar na sua mão aí, depois que você ler, já era. Ninguém vai nem se interessar por aquilo, pela minha opinião. Cara, existem artigos de 5 páginas, existe artigo de 40 páginas. Depende do tema, entendeu? Depende do que é relevante para constar. A minha dica para você é a seguinte, não fica preso à quantidade de páginas, trabalho pequeno, grande, coloca as informações que você julga necessário. Isso Uhum. observando outros trabalhos, também pela sua intuição e pelo que você vê nos livros de manutenção, que é o que mais tem lá. Quais informações realmente são relevantes para eu incluir no meu trabalho? E você pensa assim, não será que vai ficar grande? Será que vai ficar pequeno? Tá grande, tá pequeno? Não pensa nisso não, entendeu? Tenta colocar as informações relevantes ligadas ao seu tema e ao seu objeto de estudo, a sua metodologia, o seu referencial teórico. Fazer o mais completo possível. Pensei também em falar sobre alguns indicadores de manutenção que são usados e algo desse tipo, e puxando também para esse lado. Aí eu cito eles. Tem que colocar os indicadores, tem que dizer quem propôs. Aí tá lá, Kardec, que é o cara que só ele fala disso aí. É o que mais fala manutenção no Brasil. Aham, Aí ele deve ter os indicadores. Você cita o livro dele, por exemplo, cita um artigo dele. entendi. Beleza? Diego, quer falar? Só me ajuda aí, pessoal. Fala-me o que a gente pode fazer. Não tem ideia nenhuma, cara. Não, assim é meio genérico, né? Você quer trabalhar com o quê? Você que tem que me ajudar, pô. Me dá uma luz aí. Não, só fala. O que você... O principal mesmo, geralzão. O que você acha que dá para fazer? Olha, Não tem ideia nenhuma, nenhuma. como eu disse nos primeiras aulas, você pode fazer o que você quiser. Você pode tanto propor um foguete para a Lua ou fazer uma Ah, modificação numa parte. sobre a pesquisa. Você falou que é bom pesquisar para a gente ter uma base para fazer. Isso. Na plataforma Sucupira que a gente encontra ou quais outros sites? Na Sucupira você vê as revistas ligadas à nossa área, entendeu? Aí você pode ver lá os nomes e ver, pô, trabalhando com metal mecânica, pô, essa revista aqui com esse título deve falar sobre essa área, eu vou dar uma olhada. Essa aqui fala sobre mineração, essa aqui fala sobre petróleo, essa aqui fala sobre setor industrial, entendeu? Aí isso pode te dar uma luz para procurar as revistas. Mas tem uma aula específica, ela está no YouTube, sobre pesquisa de referência. Você dá uma olhadinha lá. Eu não lembro exatamente qual foi o dia, mas Uhum. tem a playlist Metodologia Científica. Você pode ver lá certinho qual é esse vídeo, tá bom? Ah, demorou. Beleza, mais alguém? Qual que é seu tema mesmo, Carol? É 5S, né? Mas você quer aplicar 5S aonde? É bom saber, se já tem um método, você tem que saber ser seu objeto de estudo. Você quer aplicar seu 5S, essa metodologia 5S, onde? Na sua empresa? Em uma empresa qualquer? Você trabalha no material elétrico? Você quer aplicar 5S na empresa toda? Num setor específico? Não, mas na empresa toda ou num setor? Bom, se você tem o objeto de estudo, tem metodologia, pode ir embora tranquilo.
Ô, Pedro, tem sim. É só você colocar assim, como citar documento do governo no ABNT, no Google, que aparece lá a forma. Tem que dizer o Diário Oficial da União, o dia, a hora. Se for uma lei, por exemplo, tem que ter o número da lei, tem a descrição da lei. Tem que ter tudo bonitinho. Aí, ó, o Paulo te ajudando aí, Pedro. Ó, presta atenção. Dá uma olhada no chat aí. Seguindo uma norma é uma excelente fonte de referência, pessoal. Só para pontuar. Beleza, mais alguém quer falar alguma coisa? Aproveita o tempo da aula, pessoal. Depois fica, eu não tive ideia, eu não consegui, eu não fui atendido. Aproveita a aula que eu tô aqui só para isso. Mestre, já enviei o e-mail que você havia pedido Beleza. sobre os artigos. Deixa eu só conferir aqui. Chegou aqui. Beleza. Beleza. Vamos lá, pessoal. Ô, professor, sobre pegar, você tinha falado de pegar um trabalho de uma pessoa, que ela falou a respeito, e fazer alguma coisa em cima, como se fosse reescrever ou alguma coisa do tipo. Não, é servir de inspiração, isso que eu quis dizer. Porque você não pode fazer o trabalho igual, entendeu? Você pode fazer algo semelhante. Não foi isso, não. Foi outra coisa que você falou. Como se fosse um novo método, alguma coisa do tipo. Você pode... Digamos que a pessoa trabalhou com uma coisa parecida com o que você quer fazer. Você faz semelhante ao que ela fez, só que com outro método diferente, uma outra forma de aplicar, com outro critério de avaliação. O trabalho não pode ser igual, entendeu? Parecido? Pode, com certeza pode. Eu, por exemplo, um artigo que eu publiquei, a revista me pediu lá nas correções que eu citasse um trabalho parecido com o meu. Eles que me pediram. Eu quero, coloca na introdução um trabalho parecido com o seu, procura. E eu achei um trabalho bem parecido. Eu usei 5 critérios e de 3 critérios o artigo usou os mesmos 3 critérios que eu tinha usado dos 5, né? Então ele era bem parecido, mas não era o mesmo. Então esse foi um dos pontos que eu coloquei. Eu falei, com relação à semelhança, esse artigo usou esse critério semelhante ao meu, tal. Com relação aí coloquei pontuei as diferenças também, que é diferente desse, esse nesse caso, entendeu? Então aí vai depender. Um trabalho como fonte de inspiração é uma ótima ideia, mas nunca como reescrever o que a pessoa fez, entendeu? Beleza. Beleza, mais alguém? Vamos lá, pessoal, se manifesta. Tem alguém que já tenha começado alguma coisa? Tem alguma coisa escrita? Isso que eu quero saber. Não precisa nem dizer o quanto de informação está escrita. Se realmente o arquivo TCC1 já existe. Olha só, pessoal, você tem que ficar esperto que já está... Tem um mês aí só. Assim, já está desde o começo desde fevereiro falando sobre isso. Não deixem para a última hora. É a minha recomendação para vocês. Vocês viram a quantidade de problemas que pode ter um trabalho, como a gente viu hoje. E eu, nesse trabalho aqui, eu achei 7,5 muito. Tá sim, Diego. Tá no Ava também. O link do YouTube tá no Ava. Tá no portal. E se colocar o meu nome no YouTube, você acha o canal também. Ô, professor. Fala, Pedro. Dá para também, se eu fizer o trabalho antes do prazo para entrega, dá para dar uma olhada em alguma coisa? Não dá? Não, porque eu que vou avaliar, como é que eu vou olhar várias vezes e sugerir mudanças ainda? Que isso, professor? Muitos me mandaram, eu falei, olha, segundo o plano de ensino, não posso fazer isso não. Se eu que vou avaliar, é igual o trabalho de vocês, por exemplo, esse de motores, quem fez? Vai ficar me mandando para eu ver se está certo? Que crueldade. Não vai, né? Mestre, Oi, fala. vou colocar o vídeo aqui, pra você ver o que eu tô falando. Tá, espera aí rapidinho, tem alguém Tá que... pegando aí? Vai, fala aí. Aqui.
Olha o tamanho da coroa. Rapaz, o negócio é ignorante, hein? Então, mestre, é mais ou menos isso, entende? Eles trocam a coroa para aumentar o torque. Entendi. É Só- uma boa fonte de pesquisa, sim. Deve ser limitado com relação às referências, né? Mas aí você tem que procurar um pouco mais. Beleza? Carol, Beleza, mesma coisa que o Pedro perguntou. Eu não posso ficar olhando o trabalho antes. Vocês concordam comigo, né? É igual a lista de exercício que eu passei, por exemplo, para quem faz motores. Eu não vou ficar olhando antes a resposta está certa. Não, eu vou avaliar só uma vez. Eu posso tirar dúvidas sobre as questões, tirar dúvidas sobre a forma que você escreveu, mas não sobre o que você escreveu especificamente. Concordar, não concordo, não, aceito, né? Você não concorda? Que isso, Pedro? Você fez alguma matéria você vai fazer? Você já fez isso? Você só ver se aí tá certo o trabalho para mim antes de eu entregar. Tem que fazer isso na prova, né? Isso não existe, né? Isso não tem como, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá, pessoal, pode perguntar. Ô, Adão, você fica falando dele, mas o seu trabalho mesmo você não fala, né? O trabalho do Adão é o futuro, tem possibilidade de ser o nosso TCC e tá escondendo o ouro lá para nós. Tá certo. É para ninguém fazer igual dele, né? Ah, é? Tá com quantas páginas então, Adão? Só para saber. Se tá no esquema, tem o número de páginas. Só um minutinho, Diego, que eu vou mostrar aqui onde é que tá. Você vai lá no AVA. Cadê aqui? Motores de combustão. Tá lá em vídeos complementares. Você colocar vídeos, vai na parte de vídeos complementares, o link está disposto lá. Isso mesmo, em motores. Ele já abre até um pop-up lá, já, direto na playlist da disciplina. Que a propósito, a maioria não tem olhado muitos vídeos, né? Isso é um problema. Também notei isso para a nossa metodologia científica aqui. São poucas pessoas que vêm à aula, essa matéria tem muita gente, então vou aproveitar e falar dar um puxão de orelha em vocês. Vocês têm que assistir mais esses vídeos aqui, cara. No caso, não quem está aqui na aula. Só se quiser fazer alguma revisão sobre o que eu falei ou algo do tipo. Isso vale não para vocês que aqui estão, mas para os amigos de vocês que não estão assistindo as aulas. No final, aí tem choro, tem vela, e não vai ter conversa, que não frequenta a aula. Eu sei que frequenta, eu sei que está frequentando, né, a aula. Então aí está um pouco complicado. Eu sei que a maioria está mais ou menos com o tema encaminhado e tal. Então tem que ter atenção com relação a isso. Se não assiste a aula no momento que ela está sendo executada, assiste depois, isso não é problema. Eu deixo gravada com esse propósito. Digamos que quando você estiver trabalhando, esteja ocupado no momento, assiste quando tiver mais disponibilidade, quando tiver um tempo específico para isso. Mas Professor, não deixar de assistir. Diga aí, Diego. você fala na parte de Vai motores cair a sala, hein? como a gente pode pesquisar o trabalho, é isso? Calma rapidinho que vai cair a sala aqui que eu vou abrir outra. Espera aí, pessoal. Tá bom.